Bom, gente, dando abertura aqui a mais um encontro sobre a genealogia. A cada semana essas apresentações são sempre muito bem pensadas para trazer para a gente um pouco, né, de algo a refletir de acordo com o momento que a gente está vivendo. Esses encontros sobre genealogia, eles são sempre prioritariamente baseados no que eu ouvi do meu Sifu. E hoje eu tive o cuidado de botar isso nesse cartaz, porque eu estou falando de alguém que está vivo e pode falar por si próprio, que é o meu Sifu Imamura. Então, na hora que eu escrevo o que eu ouvi de meu Sifu, eu também estou querendo dizer que é a minha interpretação do que eu ouvi do meu Sifu, tá? O que a gente está fazendo aqui é um encontro sobre genealogia, que é um encontro que ocorre toda semana na minha família Kung Fu. E como eu disse, a gente tenta, através dessas histórias dos ancestrais, trazer para quem está participando uma nova tomada de consciência a respeito da sua própria trajetória. A gente poder se rever, a gente poder ressignificar o caminho que a gente está fazendo. E, como toda situação porta um potencial nela própria, a gente vai ver o que vai tocar em cada um de vocês, se é que vai tocar, né, a experiência de hoje aqui, ouvindo a respeito do grão-mestre Léo Imamura. Né? O grão-mestre Léo Imamura é mestre do meu mestre, ou seja, ele é meu Sipum. Tá? Grão-mestre é uma linguagem institucional que favorece com que a sociedade entenda melhor o ranking dele. E eu fiz questão de também de chamar esse encontro de prólogo, porque tem muita coisa para falar sobre a vida dele, né? Mas hoje eu queria dar uma ênfase, né, ao que a parte profissional, né, de alguém que realmente passou como um furacão na década de 90. Genealogia do Sistema Wing Chun, Grão-Mestre Léo Imamura, prólogo. Bom, nós já falamos do Lian Lanquai, do Leon Itai, do Tian Assun, do Ip Man. Vocês vão observar que ao lado do nome do meu Sipum não tem o nome Kung Fu em chinês, porque a gente vai apresentar o nome dele aqui hoje. Tá? Então, por isso que essa foto tem tudo a ver com o meu Sipum. Ele contribuiu imensamente, não só para a sociedade brasileira, mas para a Argentina e a América do Sul como um todo, entenderem melhor o que são as artes marciais. É fundamental entender o quanto que o cinema influencia a nossa visão de artes marciais. Por isso que eu queria também trazer para vocês aqui, nesse início, a divisão entre luta, aquela coisa solta que a gente chama de sansal, o sistema Wing Chun, tá? Porque são coisas completamente diferentes, uma visão sistêmica de salvaguarda e uma visão de luta. Bom, pessoal, eu queria começar nesse primeiro slide, nesse segundo slide, aqui com uma foto do pai e da mãe do meu Sipum, tá? O seu Malho e a dona Miyoko, tá? Que eles residem em São Paulo. O meu Sipum nasceu em março de 1963, tá? Então, significa que quando o Bruce Lee explodiu, ele tinha 10 anos. Isso, você imagina o quanto que isso toca uma criança. E o meu Sipum, né? Eu vou falar o Sipum para não ficar o meu Sipum, mas o Sipum, ele fala da influência que o Bruce Lee teve na vida dele, no quanto motivou ele a gostar ainda mais de artes marciais. Uma coisa que meu Sifu fala muito do pai do Sipum, ele repete essa história ao longo dos anos, é da grande memória que o seu Malho tem. Né? Ele tem uma memória muito impressionante. Ele fala assim: Pereira, se você falar uma vez para ele que você é meu aluno, ele não vai esquecer do seu nome e nem de quem você é. Ele vai falar: você é aluno do Júlio, né? Então, ele sempre admirou isso nele. Eu queria também frisar, pessoal, aqui nesse primeiro slide, do apoio, né, que os pais do Sipum deram para ele, para que ele pudesse ser quem ele é hoje. E eu tive a grande oportunidade de estar lá no aniversário dele. O Sipum chegou até a chorar, porque ele estava relembrando, e veio assim de repente no discurso dele, o momento que ele está na mesa da cozinha, comunicando aos pais dele, né, que ele não vai mais, né, continuar cursando a faculdade de Direito. E o pai dele, talvez eu esteja misturando as histórias, mas eu lembro dele falar dessa conversa na cozinha, onde o pai dele oferece para ele a oportunidade de visitar Hong Kong. E ele fala assim: Léo, se você quer aprender Kung Fu mesmo, se você quer ser profissional, você tem que ir na fonte.
tá? E aí ele se emociona muito, porque são economias, né? E o Cicum fala também, muita gente diz assim, poxa, mas por que você não foi até o final da faculdade de Direito? Só faltava um ano, né? Você perdeu, sei lá, 4 anos, né? Talvez. Ele falou, não perdi 4 anos, eu ganhei um ano. E depois o Cicum acabou se formando em Educação Física. Bom, nesse segundo slide, a gente tem aqui duas fotos também que são bem marcantes para mim, que foi uma viagem que nós fizemos em 2017, né? Fomos eu, meu Cifu, o meu irmão Kung Fu André Almeida e Cleiton Meirelles. Nós ficamos hospedados lá no meu querido Ibis Congonhas, né? Que é um hotel que eu gosto muito. E esse evento para mim foi bem bacana porque eu estava com meus irmãos Kung Fu e meu Cifu. Quando acabou a atividade, né? Foi uma atividade de sábado e domingo. O Cifu foi embora e nós tivemos a oportunidade de ficar com o Cifu até de noite. Aí depois a gente foi para a rodoviária, pegamos o ônibus e voltamos para o Rio. Então, quer dizer, quando o meu Cifu promove alguma experiência para mim é sempre muito valoroso, tá? Mas vê-lo também vivenciando essas experiências com o seu próprio Cifu, para mim também é bem especial. Eu consegui apreciar isso em público ou muitas vezes no privado, quando eu viajava só eu e o meu Cifu, e não era por conta de nenhum evento muito grande, ele só estava indo lá visitar o Cifu, né? E depois, nesse momento aí, é interessante, porque o Cifu ele já está indo como não só líder de família, ele não era mais só o discípulo Júlio Camacho, que ia lá nos anos 90, mas ele também é líder de clã. E aí entra uma fala muito bacana, assim, que me traz orgulho, que o meu Cifu fala assim, Pereira, lá em Miami, teve uma hora que, em 2016, né, que o Cicum me apresentou, falou isso aqui, ó, o Júlio, ele é o único líder de clã na época, hoje já tem outros, mas ele é o único líder de clã da minha família, né? Nesse momento aí que ele está com action figure aí do Donnie Yen, interpretando o papel do Ip Man, nós fomos de carro com ele até a casa dos discípulos, eu vou falar dela mais à frente, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele fala de um antepassado dele já aqui no Brasil, que por ser japonês, estar numa colônia japonesa trabalhando numa fazenda, ele acabou conseguindo um cargo um pouco maior do que os demais, porque ele decidiu fazer o seguinte, todo dia antes de dormir, ele ia estudar português, né? Porque para ele, ele viu a importância de saber se comunicar no idioma do local. E aquilo destacou ele, porque agora os chefes conseguiam falar com ele e ele levava mensagem para os outros colonos, né? Então, o Cicum falou, isso é uma tradição da família Mamura, né? Nunca ir dormir sem aprender uma coisa nova. E aquilo me marcou muito, né? Porque eu peguei essa fala dele e levei, inclusive, para um outro lado. Se eu tenho um dia super estressante, ou mesmo que não seja, eu falo assim, poxa, eu não quero ir direto para a cama, deixa eu ver um filme que eu estou querendo ver, deixa eu ver um documentário que eu gosto bastante, para eu poder mudar a energia antes de dormir. Eu não quero ir direto para a cama, né, apagar e acordar e já sair para trabalhar. Então, isso é algo que eu aprendi com essa fala. E o meu próprio Cifu também, eu sempre me pergunto em que momento que ele estuda tanto, né? Porque o meu Cifu parece saber de tantas e tantas coisas que eu fico pensando que horas que ele lê isso, né? Pessoal, no próximo slide eu boto duas imagens aqui que para mim são bem marcantes e falar para vocês, né? Existe uma revista online, ela também tem a versão impressa, chamada Wing Chun Illustrated. Hoje é a maior revista do mundo. Vocês podem tanto baixar pelo telefone quanto pelo tablet ou computador, tá? Tem várias edições, já tem alguns anos lá, deve ter umas 60 edições já. E o Citaikun, ó, tá na capa da 57, então ele deve estar na 65. Né? E nessa edição ele fala de vida Kung Fu, claro, né? Na foto da direita, ele está na Kiai, nos anos 90, falando dos benefícios do profissionalismo, e aqui já na década de 2010, final da década de 2010, ele se reapresentando publicamente, mas dessa vez de maneira internacional. Tá? Então, o meu Cicum, ele se apresentou bastante publicamente, depois ele se tornou um pouco mais recluso, se voltou mais para a família completamente, e depois ele publicamente se apresentou de novo. Então, aqui tem algumas informações. Ó. De 82 a 86, ele estudou Direito.
Mais tarde, ele graduou-se na FEFISA, em Educação Física. Porém, sua verdadeira vocação era outra. E aqui eu destaquei um texto. Ó. Olha o que ele fala na década de 90 ainda, pessoal. A habilidade física em si não é suficiente para definir um profissional de artes marciais. É necessário que essa habilidade seja guiada pelo conhecimento científico na aplicação. Qual técnica usar, por quê, quando e como utilizá-la são questões importantes a serem consideradas além da habilidade em si. O profissional de artes marciais deve, necessariamente, possuir destreza técnica, mas é importante que saiba administrar sua proficiência técnica com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo, da maneira certa para garantir a melhor qualidade do serviço prestado. Olha que legal isso. Ele fala aqui de uma coisa que a gente já conhece há séculos, né? Para quem está acompanhando esses encontros de genealogia, que é o quê? É o termo que a gente viu lá no encontro de terminologia, que é o fan-team, que é a transmissão personalizada, né? Fan é dividir e team é transmitir, se eu não me engano. Então, o que significa isso? Não adianta a habilidade que você tem para você. Você tem que ter condições de transmitir de maneira personalizada para cada um, de maneira que a pessoa que está recebendo ela nem perceba que está aprendendo. Isso é para poucos, pessoal. Isso exige tempo, dedicação e esforço. Então, aqui eu boto essa foto aqui dos benefícios do profissionalismo para mostrar, olha a roupa que ele está usando, olha o tipo de coisa que ele traz para uma revista de arte marcial. Tá? Na década de 90. Isso é muito legal. E aqui, de novo, ele se apresentando na Wing Chun Illustrated, falando de vida Kung Fu. Então, é legal, porque para a comunidade da Kiai, que abrangia judô, jiu-jitsu, karatê, abrangia tudo, né? Quem viveu sabe a era das revistas, né? Ele estava falando da importância de ser um bom profissional. Quando ele vai falar para a comunidade do Wing Chun, ele fala de vida Kung Fu. Olha que legal, gente, isso aqui. Ó. Isso aqui eu peguei um trecho também do documento que o Ministério da Educação emite, falando da inclusão da disciplina Artes Marciais na FEFISA. Olha só, para a nova disciplina Artes Marciais, a faculdade indica como responsável o professor Léo Akio Imamura, que é licenciado em Educação Física pela Faculdade de Santo André. Possui cursos de qualificação em Artes Marciais pela IPMAN, Martial Arts Athletic Association e pela Moyal Wing Chun Special Students Association. Tem vários trabalhos publicados nessa área, representante oficial da Moyal Wing Chun Special Students e diretor técnico do Sistema Wing Chun na Federação Paulista de Kung Fu. Desde 90 é professor assistente na Faculdade de Educação Física de Santo André, na disciplina ginástica rítmica. Tá? Então, olha que legal, saiu até no jornal isso. Então, era uma tentativa do SICUM de trazer as artes marciais para um campo muito além do campeonato, da simples lutinha, que é do blog do Núcleo Savassi. A Faculdade de Educação Física de Santo André foi a pioneira de cadeira artes marciais, ocupada pelo mestre Léo Imamura por 8 anos da década de 90. A mais nova inserção do Wing Chun no meio acadêmico se deu na USP, Universidade de São Paulo, como disciplina livre e complementar. Trabalho esse coordenado pelo mestre de Wing Chun em Educação Física, Walter Correia. Então, à esquerda, a gente tem uma foto na FEFISA, em 1996. Vocês vão ver aqui o Patriarca Moyá e também o meu Sifu está aqui em algum local aqui da foto. Tá? Agora eu perdi ele. Está aqui o Sicum, aqui o meu Sifu, Júlio Camacho, e o Sicum Léo Imamura. E o que foi essa foto aqui? Foi o primeiro encontro de artes marciais promovido pela FEFISA. Sifu? Vamos lá, César, depois o Sebastião. Pode falar, Davi, César. Sifu, eu estou vendo aqui as fotos, aqui, os retratos, e gente pra caramba, né? Muitas pessoas participando do evento ali do Grão-Mestre Léo Imamura. E pelo pouco que eu conheço do Wing Chun, eu sempre vi poucas pessoas reunidas juntas, né, no mesmo local. Existe algum tipo de marketing para divulgação do Wing Chun, algo assim para fazer crescer o número de adeptos, ou é algo assim muito restrito mesmo? Sempre tem essa característica de ser muito restrito? Porque assim, eu vi uma coisa e agora eu olhei outra, né? Falei, será? Fiquei com essa dúvida.
Essa foto em particular, César, ela é de um evento nacional, né? Por isso que tem tanta gente assim. E tinham até mais, eu acredito, né? Mas porque foram vários dias de evento. Mas o que eu posso falar para você, César, é que o 21 é para poucos, tá? Então, por isso que esse trabalho do programa fundamental que o meu Sifu Júlio Camacho apresenta à comunidade marcial é tão bacana, porque ele permite que você consiga dar aula para turmas, entende? Lembra que eu falei lá atrás da importância da transmissão personalizada? Quantas pessoas um Sifu consegue transmitir de maneira personalizada? Né? Vai ter uma hora que não vai dar, então ele vai ter que contar com a ajuda dos discípulos. Mas será que a família Kung Fu está preparada para dar essa ajuda, para poder participar nesse nível? Bom, aqui eu destaquei para vocês uma parte de um discurso do Sicum no último aniversário dele presencial, que me emocionou profundamente, tá? Foi em março de 2019, São Paulo já estava prestes a fechar, o Rio de Janeiro ainda faltava uma semana, e ele disse isso aqui, ó: me tornei Sifu aos 25 anos, dediquei muito do meu tempo a isso, dediquei tempo aos meus discípulos, dediquei meu tempo aos meus filhos e à esposa, e quase não sobrava para mim. Aí ele se emocionou. Nesse novo ciclo de 8 anos, né, gostaria de dedicar um pouco mais de tempo a mim. Espero que não me aprisionem na imagem de líder que criaram ao meu respeito. Porque o Todai ele tem que estar realmente com o coração aberto para apreciar e desenvolver a habilidade de se conectar com os diferentes momentos do seu Sifu. Para quem gosta de artes marciais, igual o Kiff Marcos, é muito fácil se conectar comigo quando eu estou falando de artes marciais. Mas talvez se conectar comigo quando eu estou falando de um assunto que para ele não tem nada a ver, ou que para ele é até um pouco maçante, talvez exija um pouco mais dele. Então, isso o meu Sifu fala. Né? Eu vi ele falando para o irmão Kung Fu meu: fulano, olha bem, você chegar no Mokun e se conectar com o que você gosta é fácil. Você chegar no Mokun e participar, se fazer participativo de um processo que não tem a ver com você, que é de outra natureza, ou você não curte muito, isso é Kung Fu. E aí, fazendo um gancho, eu estou compartilhando aqui dois momentos bem emocionantes, que é esse print da conversa do meu Sifu com o Sicum, no momento em que ele recebe o green card, né? Porque o meu Sifu ele ficou trabalhando esse green card durante 3 anos ou mais, a partir de uma conversa que ele teve com o Sicum lá nos Estados Unidos em 2016. E aí ele manda essa mensagem, ó: chegou. Aí o meu Sicum bota a palminha, né? Aí ele bota assim, o meu Sifu Júlio Camacho: o sistema 21 fez de mim, segundo o olhar do governo americano, um indivíduo de habilidades extraordinárias, que é essa categoria do green card dele, né? Estamos muito felizes, Sifu, com um documento que marca um novo início e coroa, com muita gratidão, uma jornada de 3 décadas ao seu lado. Seguir o senhor foi a decisão mais acertada que tive quase 30 anos atrás. Agradeço de coração cada experiência que tive ao seu lado, das mais difíceis às mais felizes. Há muita história a ser escrita ainda. Sigamos juntos, Sifu, sempre. Tá? E aqui ao lado é a foto oficial, né? Você vê que eu estou um pouco triste ali na cadeira, né? É no dia 29 de janeiro de 2019. Todo mundo feliz e eu triste, porque o Sicum estava indo embora, né? Ele até, deixa eu me corrigir, ele sempre falou: não estou indo embora, né? Mas depois de, 20 anos ao lado dele, sempre tendo ele no dia a dia, ele estava indo para outro país, né? E desde então a gente se viu bem pouquinho, né? Presencialmente. Então, gente, é curioso porque no slide anterior o Sicum fala dessa dedicação dele. E nesse slide eu falo de um dos muitos resultados que ele deu na vida de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Que quando você é apaixonado pelo que você faz, você não sente o tempo passar. E você fica tão animado de ver aquilo acontecendo, só, poxa, olha onde essa pessoa estava, onde ela chegou, né? E isso é muito especial. Aqui, pessoal, o Sicum, então, ele começou praticando judô e karatê. Vocês estão vendo a medalha de ouro aí que ele ganhou, né? Lá na academia dos irmãos Ono. E o Sicum foi lá praticar com eles, ganhou a medalha de ouro em setembro de 73 e me deu de presente. Falou: leva para você de presente. Ele me deu em 2010, eu guardo de recordação.
o Sicum, ele nunca quis pegar a faixa preta nem de judô, nem de karatê, porque ele achava que ele não ia poder dar o devido valor àquelas faixas. Então, Sipacum Walter Manise, Sipacum Marcos e o Sipacum Humberto. Isso em 1986, tá? E é uma outra, aqui o Wing Chun com WC, né? E aí depois ele é apresentado ao Patriarca Moyado em 87, tá? E aqui a gente vê ele na sede em 1989 com o senhor Tom Ches, né? E o grão-mestre Miguel Hernandes, tá? E aqui o Sicum bem novinho, tá? Uma foto bem especial. Aqui, gente, essa é a sede internacional da Moyal Wing Chun, tá? Na época, é uma foto bem especial, mas esse local realmente é um local que, se você vai para Nova York e é membro da linhagem Moyal, você acaba indo visitar, que é esse Broadway 45, né? É um sítio histórico para a gente. E aqui, mais um momento, olha o Sicum aqui, bem novinho, né? Com o seu Sirim Mick Chan, Miguel Hernandes, aqui está o Sidio Moyado, né? Nesse momento tão especial aí, quando em junho de 88 ele foi aceito como discípulo e recebeu o nome de Moya-san, né? Que foi um nome que foi dado com muito carinho, porque ele tem um trocadilho de ser como se fosse um Moya japonês, né? Moya-san. Então tem esse trocadilho fonético aí, né? Quem sabe que os japoneses eles usam essas partículas para tratamento, como San, que é a mais conhecida, e só que não significa isso só, né? Moya-san é como se ele falasse assim, esse cara aqui é meu filho, né? Porque você está falando da década de 80, a comunidade chinesa em Nova York muito, muito grande, né? Pessoas que viveram aquele momento que o Japão ocupa parte da China, e fundamental que a comunidade chinesa reconhecesse, né, o Sicum Imamura como um membro dessa comunidade a partir do seu reconhecimento como discípulo, tá? Isso é muito especial. Aqui, gente, em 89, o Sidio Moyado, meu Sitaikun, ele decide outorgar 10 placas tradicionais de autorização de ensino, que é o DIUPAI, reestruturando assim a Moyal Wing Chun Special Students Association. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, ele quer montar um grupo só de membros vitalícios, né? Pessoas que já fizeram Baici, né? E isso tem que esperar um pouco. E aí, quando chega em 1989, ele entrega essas placas, né? E essa associação do que ele chamava de alunos especiais, era a tradução que ele encontrou na época para Daidi, que depois a gente passou a chamar de discípulo, né? Pudesse existir. Então, em 89, o Sicum recebe o seu DIUPAI. Em 1990, a gente está vendo as fotos aqui ao lado, tem a primeira visita do Sitaikun Moyá ao Brasil, tá? E é muito importante falar isso, por quê? Porque muita gente não acreditava nessas constantes viagens que o Sicum fazia para os Estados Unidos. Então, na hora que o Sitaikun Moyá pisa aqui, né, ele está dando anuência ao trabalho que está acontecendo aqui, ó. Então, aquele mesmo espaço de 1986, agora sem os adesivos Wing Chun com WC, né? Bem pequenininho, e tá lá, ó, o Sicum, Sidio Moyá e o Sipacum Miguel, tá? E aqui a minha Citai, né? Vanise Almeida, tá? E é interessante porque esse evento no qual o Sitaikun Moyá se apresentou reuniu 800 pessoas em São Paulo. Desde dignatários até curiosos, afinal de contas, era o primeiro discípulo de Ip Man a pisar no Brasil. Queria chamar a atenção mais uma vez aqui, ó. Olha a apresentação pessoal deles, olha só que interessante. O Kiff Marcos, que viveu bem essa época, olha a roupa que eles estão usando para se apresentar na sociedade. Eu sempre friso isso, tá? Porque como profissional de artes marciais, você não tem que ser um cara caricato, você tem que se apresentar em sociedade adequadamente. Em 92, o Patriarca Moyá é eleito presidente da Associação das Famílias com o nome MOI, em Nova York. E ele também faz a sua segunda visita ao Brasil, tá? Olha a roupa que era usada na Moyal Wing Chun na época, tá? E aqui já em 94,
quando é realizado o 3º Seminário Internacional de Wing Chun, mais uma vez com a presença do patriarca, na época ainda grão-mestre, né? E aqui ele fazendo algumas demonstrações técnicas, inclusive, tá ao vivo lá para o público presente, com a tradução simultânea do Sikun Loi Mamura. Aqui, pessoal, eu destaco algumas reportagens com Sikun, também da década de 90, e eu queria destacar aqui uma fala dele. Ó. O profissional, ele deve conhecer e incorporar em sua prática uma coerente uma corrente contínua de novas ideias e conhecimentos. Uma profissão não pode permanecer estática, ela deve sempre acompanhar o desenvolvimento relativo à sua área de atuação, para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. O profissional de artes marciais deve examinar constantemente as bases de suas práticas, renovando-se na aplicação de novas metodologias a fim de melhorar sempre o serviço prestado à comunidade. Veja bem, temos aqui o Sebastião, que é professor. Então, quando começou a quarentena, muitos professores entraram em parafuso, porque não estavam sabendo lidar com essa nova tecnologia de dar aula online, aula remota. Eu lembro muito de um amigo meu que fez engenharia na UERJ, que ele falava de um professor que era muito resistente ao AutoCAD. Ele levava um monte de esquadro lá e não queria ensinar AutoCAD. Então, é curioso, porque assim, ele está preparando pessoas para o mercado de trabalho com uma metodologia que já não é mais a principal. Então, a gente saber se renovar no mercado de trabalho, saber se apresentar, saber se colocar é fundamental. E aqui esse recorte de jornal, ó, a filosofia oriental no escritório. E aí, gente, olha só, para poder, né, assinar embaixo do que eu estou falando aqui para vocês, eu recortei também essa reportagem com o mestre Paulo Freitas, que é o meu CIPAC, né? E ele fala o seguinte aqui, ó, embora nunca tivesse ouvido falar dessa arte marcial, gostei da postura de mestre Mamura e da forma como ele explanava sobre a sua arte. Nada daqueles lugares comuns como a minha arte marcial é a melhor do mundo, ou ainda, eu posso provar tudo que eu falo lutando com qualquer um de vocês. Senti que estava de frente a algo fascinante e diferente de tudo que já tinha visto nesse assunto. Sua própria imagem era totalmente distinta da que eu acreditava ser um mestre de artes marciais. Jovem, com um português perfeito, vestindo um terno bem cortado, Léo Mamura explanava sobre sua arte com objetividade e eficiência. Impressionado, decidi ir ao seu seminário na semana seguinte, na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, como você adapta a fala a quem está ouvindo? Porque senão você é refém da gíria do lugar que você frequenta. Tá? Então, quer dizer, você saber se comportar, você ter uma consciência da sua conduta, é algo fundamental, né? Principalmente no meio das artes marciais, que é tão estereotipado ainda. Bom, aqui, gente, falando então dessa apresentação social, né, a gente observa aqui a inauguração do antigo núcleo central, na rua Júlio Verne, na Avenida Santo Amaro, que eu, a partir de um determinado momento, passava 4 dias das minhas férias lá, né? Eu ia para lá, ficava dormindo e acordando lá. E eu vou falar aqui do que o meu Sifu contou desse período, né? Em primeiro lugar, ele falou assim, poxa, agora vai ter piscina no Mocum, porque era uma casa enorme e tinha uma piscina enorme nos fundos. E ele falou que a partir do momento que eles tiveram que fazer a primeira limpeza, imediatamente eles pediram, pelo amor de Deus, para acabar com a piscina, né? Então, eles desenvolveram um tablado, que o tablado ele tinha uma portinha que dava para... A piscina acabou virando um depósito, né? Então, você abria uma portinha no tablado, descia por uma escada e guardava tudo do Mocum dentro da piscina. E esse tablado servia para o pessoal praticar em cima, né? Olha, o trabalho que vai dar essa piscina é melhor não termos a piscina. E ele falou que teve uma lição muito importante, que melhor do que ter uma piscina é ter um amigo que tem a piscina, porque aí você não tem que limpar, né? Outra coisa também é que em 2017 eu já era Sifu e eu estava sentado com o Sikun e com o meu Sifu à mesa lá na freguesia. E eu tava muito ansioso, assim, com algumas questões profissionais, né? E ficou um silêncio na mesa e eu falei, Sikun, o senhor pode falar como é que foi para o senhor, né?
como é que foi esse momento que o senhor sai de uma sala pequena para um local tão grande quanto aquela casa, que é essa aí? Porque eu sabia que eu tinha que me mudar da Rua Medina, mas eu só não sabia como, né? Ou eu achava que não. No fundo, eu tinha alguns receios. E o Sicum percebeu. Ele falou, mas o que você quer que eu te fale? Se quer se mudar, se muda, né? Reúne condições e faz isso. Aí o meu Sicum riu. Ele falou assim, como que eu me mudei? Vamos lá. Eu pagava, na época, um aluguel, né, de R$ 200, na época, né, 1994, início do Plano Real. E depois de um período, o dono do espaço falou assim, Léo, vou precisar aumentar para 700. Aí ele falou, poxa, mas aí não tem como, né? Ele falou assim, Léo, já cobro muito barato para você. E o Sicum, dentro do que eu lembro dessa história, ele falou que era um final de semana que ele tinha uma atividade externa, e quando ele passou por esse local, a minha citai Vanise viu, né, teria visto essa casa para alugar, e a casa custava R$ 2.000, né? E aí ele foi e falou, eu vou alugar, né? Então, se você perguntar se ele tinha condições de fazer isso, ele não tinha. Mas ele falou uma frase que me marcou muito, rindo, né? É claro que não foi por isso, tá, pessoal? Mas ele falou assim, eu resolvi pagar 2.000 para não ter que pagar 700, né? Então, com essa casa, a gente tinha uma sede da América do Sul digna, né, do trabalho que o Sicum queria promover. Tá? Essa história me marcou muito, porque é importante vocês entenderem, gente, que manter um local desse tamanho no Brasil, só com artes marciais e uma única arte marcial, não é para qualquer um. Por isso que esse local ele tinha uma biblioteca enorme, ele tinha dormitório, moravam pessoas aí, o mestre Washington morou aí, né, por muitos anos, e ele recebia pessoas do Brasil inteiro também. Então era um local que ele tinha que oferecer mais do que a simples entrada e saída de pessoas ali da região. Tá? Hoje aqui no Meier a gente tem uma casa grande também, não tanto quanto essa, bem menor, mas é algo a se refletir. Como que nós estamos usando o nosso Mocum? Tá? No momento que a gente conseguir manter isso no ponto forte do Meier. Porque a questão, pessoal, quando você está lá no programa experiencial fazendo um movimento, não é você tem que conseguir fazer, é você estar consciente de toda a trajetória. Por isso que o que importa é o caminho, não o fim. Se você conseguiu alguma coisa, parabéns. Mas como que você conseguiu? Se você não conseguiu, poxa, será que realmente é uma pena? Depende do quanto você esteve consciente para chegar naquele resultado que você não queria. Então, o caminho, a trajetória é fundamental para a gente poder apreciar a vida de maneira adequada. Aqui, gente, também em 96, o Sicum, ele se torna o único latino-americano reconhecido como mestre classe sênior, e também no mesmo ano temos a cerimônia de discipulado, na qual o meu Sifu se torna discípulo. Está aqui, ó, Camacho Júlio César. E é uma cerimônia na qual o próprio Sitaiku Moyá se faz presente. E na ocasião, ele dá de presente para o Sicum, para o meu Sifu, e para outros que estão na cerimônia, um carimbo, um selo chinês tradicional feito por ele, porque ele também era um artista dessa arte sigilar, né, com o nome Kung Fu do meu Sifu, Zhou Lei Ou, tá? Que depois viria a ser o nome da família e do clã. Tá? Para encerrar nossa caminhada, também falar aqui para vocês, né, de quando o Wing Chun se torna patrimônio cultural intangível pela Unesco, e ele entrega para o coronel Pedro Aurélio de Pessoa, tá, essa placa, que hoje fica ali, né, na sede do CCOPAB, que é a foto do Sérgio Vieira de Mello, né, que é essa figura emblemática aí, que representou tão bem o Brasil junto às Nações Unidas. Tá? Então, é uma honra a gente ter o Wing Chun como patrimônio cultural intangível, o que significa que os seus legatários têm que salvaguardar para as próximas gerações essa arte. Tá? Então, fundamental vocês saberem que um bom trabalho ele se estende a diferentes braços da sociedade. Inclusive, se tiver que fazer uma coisa mais prática, vai ser feito sim, tá? Como aqui nessas duas forças especiais que trabalham em áreas de extrema periculosidade. E o Wing Chun ele funcionava muito bem
como algo que preparava emocionalmente essas pessoas para irem adiante, né? Mas é uma conversa que a gente pode ter um outro dia. E aqui eu encerro com esse slide, eu encerro a apresentação desse prólogo, que é a Casa dos Discípulos, que ela veio a surgir já em 2008, né? Que era um grande sonho do SICUM, né? De um local que pudesse receber os discípulos de primeira e segunda geração do Brasil e do mundo. Eu tive a oportunidade de dormir várias vezes nesse lugar, né? Era um local realmente dedicado à vida Kung Fu, um local bem especial, dedicado à vida Kung Fu e à memória do patriarca Moyab, né? E poder receber essas pessoas de várias partes. E aqui era o escritório do SICUM, né? Também era uma sala de reunião. E esse dia aqui me marcou muito, foi em 2016, e eu estou aqui acompanhando essa reunião só do pessoal veterano, no qual o SICUM fala da importância de uma viagem que teria para o Canadá dali a um mês ou dois, se eu não me engano, e que ele precisava de companhia para essa viagem. E sem pestanejar, o meu Sifu se ofereceu para ir junto. Depois acabou fazendo parte da comitiva o SPAC Nathaniel e também o meu irmão Kung Fu Cláudio Teixeira. Mas eu queria trazer para vocês isso, né? Quer dizer, eu falo assim, alguém pode me ajudar hoje, né, no Mocum? Ah, Sifu, não vai dar para mim, hoje não vai dar. E aqui a gente já está falando de um outro nível de relação que é assim, alguém pode me acompanhar até o Canadá, né, porque é importante a nossa família ser representada adequadamente, e você tem o meu Sifu aceitando imediatamente, né, para poder acompanhar o Sifu.